Está no ar mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. A doutrina do liberalismo surgiu no século XVII como alternativa para libertar os cidadãos da opressão de monarquias totalitárias que misturavam Estado com religião. Era uma espécie de reinvenção da cidadania. No século XX, nos deparamos com o chamado neoliberalismo, que pouco se assemelha ao original. Para debater tema tão polêmico, está conosco o psicanalista e professor aposentado na Universidade Federal do Maranhão, Agostinho Ramalho Marques Neto. Professor Agostinho, é uma satisfação, uma honra tê-lo conosco. Eu começo perguntando sobre um artigo que o senhor escreveu recentemente chamado Neoliberalismo e Gozo. E nele o senhor faz uma elaboração da sua análise que se diferencia um pouco do que a gente já tem ouvido até sobre abordagens econômicas e políticas sobre o neoliberalismo. O senhor trouxe uma série de novos elementos de leitura do mundo atual, marcado por esse modelo, misturando aí política, economia, direito, filosofia e até a psicanálise. Vamos começar pela comparação, então, entre o liberalismo clássico, aquele da igualdade, liberdade e fraternidade. O senhor tem defendido que o neoliberalismo se assenta em um tripé: desigualdade, competição e eficiência. Como é que se caracteriza, para começarmos a nossa conversa, essa questão da desigualdade? Antes, eu creio que talvez fosse interessante situar um pouco essa questão do liberalismo, que podemos até chamar de clássico, que é justamente esse que vai deitar suas raízes no século XVII e vai se estruturar, sobretudo, a partir do século XVIII. E vai inspirar, por exemplo, a Revolução Francesa. Ele se assenta também sobre um tripé: liberdade, igualdade, fraternidade. Essa liberdade é, antes de tudo, uma liberdade contratual. É a liberdade de negociar, que é fundamental para o capitalismo. Essa igualdade é, antes de tudo, uma igualdade jurídico-formal. Todos são iguais perante a lei, e não que as condições e oportunidades sejam iguais para todos, como, principalmente a partir do século XIX, o pensamento mais à esquerda, sobretudo de fundo marxista, vai propor. E essa fraternidade, ela é, antes de tudo, laços de solidariedade, no sentido de fornecer uma espécie de coesão social. Isto se desenvolve com todos os seus percalços históricos ao longo, enquanto teoria do século XVIII, logo a Revolução Francesa de alguma forma busca implementá-lo, o século XIX e o século XX tem todo um conjunto de vicissitudes, e em meados do século XX surge, sobretudo a partir de Friedrich Hayek, essa ideologia que depois seria chamada de neoliberal. O tripé agora é outro. Não é mais igualdade, liberdade e fraternidade, mas, em primeiro lugar, a desigualdade. Hayek afirma que uma saudável desigualdade é propícia a um sistema capitalista, pois favorece a competição. Então, a desigualdade, ela entraria agora como pressuposto de uma espécie de nova ordem capitalista, e esse neo do neoliberal alude justamente a essa novidade. Então, a desigualdade e não a igualdade seria um pressuposto, mas como se colocar a desigualdade como pressuposto? Articulando com a eficiência. Por quê? A desigualdade, ela favoreceria a competição eficiente. E eficiência e competição são os dois outros eixos desse trinômio. A competição, eu acho que a competição é extremamente saudável. É necessário que haja efetivamente uma competição. Mas uma coisa é quando nós temos uma competição sujeita à lei, digamos assim. Uma competição que tem limites, tanto jurídicos quanto políticos e, sobretudo, éticos. Outra coisa é quando a competição é a lei. Então, na visão neoliberal, a lei é a competição está no lugar da lei. Ela não está propriamente sujeita à lei, mas ela é a lei. Ora, quando isso acontece, nós caímos necessariamente numa situação que já foi chamada de darwinismo social, que é uma situação de exclusão necessária. A competição, quando ela está no lugar da lei, ela torna a exclusão uma consequência necessária.
O fato de haver exclusão não é um acidente de percurso, é algo que está inscrito na estrutura do modelo neoliberal. E essa competição, evidentemente, ela será tanto mais efetiva quanto mais eficiente forem os agentes em competição. Então, a eficiência técnica, que é o terceiro eixo do tripé, ela está articulada e como que a serviço da competição. Não basta competir, é preciso vencer a competição. Então, isso resulta estruturalmente numa sociedade de vencedores, sempre uma minoria, e de perdedores, sempre uma maioria, e aqueles que não chegam nem sequer a ser perdedores, porque nem estão propriamente no jogo, são os excluídos. Então, a exclusão é endêmica ao modelo neoliberal. Muito bem, professor. Voltando à questão da desigualdade, o senhor afirmou que a antiga oposição marxista entre opressores e oprimidos já não dá conta da atual divisão social e que a divisão incluídos e excluídos expressa melhor essa realidade. O senhor poderia detalhar um pouco mais isso? A oposição marxista fala de oprimidos e opressores. Mas hoje, nas condições neoliberais, nós temos de um lado uma grande massa de excluídos e uma massa de incluídos. E se nós observarmos bem os excluídos, eles não chegam propriamente a ser oprimidos. Porque nesses tempos que correm, ser oprimido não deixa de ser uma forma de inclusão. Já são privilegiados. Já são privilegiados pelo fato de serem oprimidos. Certo. Porque se numa situação que nós podemos imaginar de abrir, digamos assim, um certo conjunto de vagas que se ofereçam aos excluídos, muitos não, mesmo que seja para serem oprimidos no trabalho, muitos desses excluídos não conseguirão sequer ascender ao lugar de oprimidos. Então é como se ele dissesse assim: me oprime, por favor, contanto que me consiga um lugar que garanta pelo menos a minha colocação na sociedade e condições mínimas da minha sobrevivência. Eu acho que a oposição excluídos e incluídos, ela diz mais, e nós teríamos de um lado os excluídos de todo o acesso, a começar pela cidadania, e do outro lado os incluídos, e estes se dividiriam entre oprimidos e opressores. O senhor tem afirmado também que o neoliberalismo é mais um anti-keynesianismo do que um anti-marxismo. Poderias falar um pouco mais sobre isso? Sim, e ele já começou assim, logo após a Segunda Guerra Mundial, não é? Como uma espécie de oposição ao Partido Trabalhista inglês, certo, que venceria, inclusive, as eleições naquela época, 1945 ou 46. E o alvo, é claro que o marxismo é um alvo do neoliberalismo, mas esse alvo não seria aquele que estaria mais na mira do neoliberalismo, porque o neoliberalismo se volta, sobretudo, contra o estado de bem-estar social, certo, contra a chamada social-democracia de fundo keynesiano. O fundo que está sendo desmontado hoje em países da Europa, por exemplo. O que nós vimos nesses últimos 60 anos é justamente a desmontagem desse sistema. E depois, com a queda da União Soviética, por exemplo, em que o capitalismo se tornou completamente hegemônico, não havia o outro contrário para lhe fazer face, o que se fez? Começou-se a fazer o desmonte do Estado. Tudo aquilo que no Estado vinha como assistência ao oprimido, como políticas sociais, isso tudo foi visto como um gasto supérfluo. Isso não caberia ao Estado. Há uma frase do presidente George Bush pai, logo após aquela guerra do Iraque, ele disse: o tempo de caridade acabou. A caridade seriam justamente os programas sociais. Então isso ficaria a cargo das igrejas. Justamente por ser caridade, ficaria a cargo das igrejas e organismos semelhantes. O Estado mínimo, enxuto, ele seria também ele um gerenciador. Ele seria também ele uma espécie de empresa. E é interessante que a gente vê como vai havendo um deslocamento dos termos políticos para os termos econômicos. Soberania, tradicionalmente, é algo que se atribui ao Estado, ou ao povo, ou à nação. Hoje é quase um consenso que o soberano de fato é o mercado. Então algo transitou do político para o econômico. O cidadão cada vez mais se confunde com o consumidor.
E cidadão é um conceito político e consumidor é um conceito econômico. E mesmo os estados ou as nações, até pouco tempo se dizia que o Brasil era um país em desenvolvimento. Hoje se diz que o Brasil é um mercado emergente. A substituição do país, que é político, pelo mercado, que é econômico, é perfeitamente coerente com essas outras substituições. Então não é por acaso, não é inocentemente que esses deslizamentos de linguagem vão se dando. Muito bem, professor Agostinho, eu preciso chamar o nosso primeiro intervalo, nós voltamos em seguida, só um minuto.